Olá, paz do Senhor, tias, tios do curso. Vamos estar iniciando a nossa aula, né? E a nossa aula de hoje vai falar sobre decoração da salinha. Vamos estar aí falando um pouquinho sobre esta parte, sobre a nossa decoração. Mas antes de nós iniciarmos, tia, primeiro não repare no meu rosto, porque eu tô gravando esse vídeo de manhã. E a gente acorda com o rosto um pouco inchado, né? Meu olho também inchado. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor pelo esse final de semana que Deus nos deu, nos proporcionou, né? De alegria, momentos de alegria com família, né? A gente sempre aproveita o final de semana para estar mais junto deles. E iniciando a nossa semana, segunda-feira, né? Com nossas rotinas, com a nossa rotina. Eu quero agradecer ao Senhor primeiro, e aí nós vamos dar início, amém? Ore comigo, tias. Senhor nosso Deus e eterno Pai, neste momento, Pai, eu me coloco de novo, Senhor Jesus, na posição, Senhor Jesus, de professora. O Senhor sabe, Senhor Jesus, que ensinar não é fácil. Ensinar, às vezes, Senhor Jesus, é bem complicado. Mas o Senhor é o Deus que nos capacita, o Senhor é um Deus, Senhor Jesus, que eu possa, Senhor Jesus, estar passando para eles, Senhor Jesus, aquilo que eu tenho de experiência. Porque o Senhor sabe, Senhor Jesus, que todas as minhas experiências que já passei, o Senhor é o Deus, Senhor Jesus, que me colocou para aprender com essas experiências que eu passei, para hoje poder ajudar muitas e muitas pessoas, muitas e muitas tias. Isso, Senhor Jesus, eu tenho convicção, Senhor Jesus, que tudo que eu já passei dentro do Ministério Infantil, o Senhor já tinha um propósito traçado para isso. E aquilo que, Senhor Jesus, estou à disposição de Ti, Senhor Jesus, para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor mandar, Senhor Jesus, que nós possamos fazer e com excelência. Às vezes, Senhor Jesus, é muito complicado. Às vezes, Deus dá vontade, eu imagino que muitas tias aí dão vontade de falar, hoje eu não vou, hoje eu não quero, assim como aquele louvor do Leandro Borges diz. Mas o Senhor é um Deus que nos abraça, o Senhor é um Deus que nos fortalece, o Senhor é um Deus que nos faz ir além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Nós sabemos que os teus sonhos são muito maiores do que os nossos. Então que nós possamos aprender a sonhar os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós e entender que tudo tem um tempo determinado, que tem o tempo das coisas começarem a fluir, a dar certo, que vão ter um momento de problemas que nós vamos passar dentro do ministério, que teremos momentos que nós teremos que tentar resolver estes problemas e que nós possamos contar contigo. Nós sabemos que o Senhor está conosco, que nos fortalece, que nos dá ânimo para continuar nessa caminhada, para continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou a cada um de nós. Então que nós possamos aproveitar todos os ensinamentos, pois eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos estar iniciando essa aula falando sobre decoração de sala. E teve um vídeo anterior, né, que eu comentei que teve uma tia que falou assim, que era errado, se era errado, me fez uma pergunta, se era errado fazer a decoração na sala das crianças. E que tinha ouvido, eu não entendi bem, né, se ela tinha ouvido, alguém falou pra ela. Eu entendi que alguém falou, mas eu não entendi se tinha perguntado, se ela viu isso em algum curso, eu não sei te explicar, porque eu não perguntei pra ela como que ela ficou, como que essa pessoa, né, falou isso pra ela, eu não perguntei. Mas ela falou que teve uma tia que comentou que era errado fazer uma decoração na salinha. Bom, vou te falar a minha opinião sobre isso, né? Não significa que a minha opinião esteja certa ou errada. Como eu já disse no vídeo passado, nós precisamos ter uma obediência a quem está acima de nós, que é o nosso pastor. Então eu penso assim, vou esclarecer aqui a minha opinião. Se você está numa congregação, se você está no ministério e o pastor não autoriza colocar nada na salinha, aí você precisa ser obediente ao seu pastor. Então não tem o que fazer. Agora, se o seu pastor
deixa você colocar coisas na salinha, aí você faça, né? E vai dar tudo certo. Então, assim, o que eu quero dizer? Que a gente, nós precisamos estar, sim, debaixo da bênção do nosso pastor. Já ensinei isso, já falei isso, eu vou sempre falar isso, que nós temos que ser obediente ao nosso pastor, tá? Então, nessa questão aí, se você teimar e for contra a opinião do teu pastor, aí você vai estar errado, entendeu? Mas não é errado decorar uma salinha, não é errado. As crianças, elas precisam de um lugar aconchegante. Elas precisam de um lugar que sejam preparados para ela. A gente vai falar disso na próxima aula, não é o intuito dessa aula. Elas precisam de um lugar todo preparado para ela. E quando você... a criança, ela é visual, ela é mais visual do que tudo. Por isso nós usamos as estratégias dos recursos visuais para ministrar para as crianças, porque elas precisam ver, elas precisam olhar, para elas conseguir ficar mais tempo prestando atenção. Se você chegar para a criança, né, e já imaginou, você põe um áudio para a criança numa programação, numa televisão, e aí elas não estão vendo nada, ela vai ser o áudio. Você acha que ela vai ficar quanto tempo ali ouvindo? Quanto tempo ali ouvindo? Um desenho animado que elas não estejam vendo, que elas só estão ouvindo. Quanto tempo você acha que elas vão ficar ali na frente? Elas vão ficar pouco tempo. Elas vão perder o entusiasmo porque elas não estão vendo. Elas só estão ouvindo. Ela não é como nós. Nós conseguimos ouvir um áudio, uma pregação muito tempo sem ter nada nele demais, assim, para você ficar olhando. Você não precisa disso. Nós ouvimos, entendemos e ficamos até hora. Mas uma criança não. O tempo dela é pouco. Nós também iremos falar isso. O tempo dela de ficar ali prestando atenção não é muito, é pouco. E aí vem a questão dos recursos visuais pra gente falar pra ela. Então você imagine a criança na sala, e se a sala tiver toda aconchegante, toda com uma decoração que seja bonita, que chame a atenção delas, que elas vão se sentir muito melhor dentro dessa sala, tá bom? Então, sim, não é errado. A resposta é, não é errado decorar a sala. Observação. Tem o ok do pastor? Amém, faça. Não tem o ok? Não faça. Mas o que eu vou ensinar para vocês aqui, eu imagino que vocês, toda a congregação, todo pastor vai autorizar, tá bom? É a opinião que eu tenho e que eu vou ensinar para vocês. Bom, outra coisa, outra pergunta. Tia, você tá falando sobre decoração da sala. Tá, então eu posso decorar a sala das crianças com visuais, com desenhos animados? Bom, vou te falar minha opinião. Eu não concordo, tá? Não concordo. Primeiro, você tá trazendo o mundo para dentro da igreja. Nós não precisamos disso. Não precisamos. Então, decoração da sala, ela tem que ter propósito. Eu ensinei, já falei sobre isso desde o início, que tudo que nós vamos fazer dentro do Ministério Infantil, ele precisa ter um propósito. Você precisa traçar um propósito primeiro. Não invente nada, não faça nada se não tiver um propósito, tá? Então, o que eu vou passar para vocês aqui tem propósito. Cada coisa que eu vou estar ensinando aqui tem um propósito, tá bom? Não é aleatório, não é eu peguei, achei bonitinho isso aqui, vou colocar na parede. Não, tudo que eu vou ensinar pra vocês aqui tem propósito, vai estar dentro de um propósito, tá? Tudo vai ser usado. E aí você fala, mas eu não concordo com o trazer os desenhos que são animados, que eles estão acostumados a ver em televisão de desenhos, e decorar a sala de EBD, não, tá? Não, de jeito nenhum. Não traga o que tá lá fora pra dentro da salinha. Pelo amor de Deus, não traga. Você vai ter muita coisa que vocês podem decorar a salinha, tá? E o que eu vou ensinar pra vocês aqui são coisas que vocês vão fazer, e cada coisa, como eu disse, tem um propósito. Eu vou estar explicando pra vocês isso tudo, tá bom? Vou estar mostrando, vou estar explicando, e qualquer dúvida vocês me chamam,
tá bom? Nessa área aí de decoração. Para quem tá iniciando agora, vai fazer uma decoração começo de ano, vai fazer uma decoração para sua sala, vai organizar a sua sala. Então, vamos ter aqui várias coisas que vocês vão decorar a sua sala e todas essas coisas vão ter uma função, todas essas coisas têm um objetivo, tá bom? Vou falar para vocês uma coisinha aqui. Não concordo com a questão dos desenhos, você trazer, porque eu vou te contar um pequeno testemunho, eu não tô contando testemunho de ninguém, gente, é testemunho meu, tá? Meu, eu vivi isso. Eu, na minha casa, os meus filhos, né, eu tenho 3 filhos, então os meus filhos, eles tinham tudo, roupa, guarda-chuva, edredom, tudo, lençol, tudo que vocês imaginarem, eles tinham de desenhos animados. Tudo que você imaginar. E os desenhos animados, especificamente, que eles tinham, eram Ben 10, Homem-Aranha, Batman. Eram os 3 mais, assim, que tinham na minha casa, de coisas dos meus filhos, que eles usavam. Pra você ter ideia, roupa, camisa, com desenho com os desenhos, né, desses desenhos, de Homem-Aranha, de Ben 10, até cuequinha deles, eram todas com decoração desses desenhos animados. Bom, na época, eu não tinha, a gente não, como eu te disse, né, eu tenho uma trajetória aí, então a visão, ela não foi aberta de início, ela abriu depois. Então eu tinha a gente comprava, ganhava de aniversário, comprava pros meninos, né, tudo, e sem maldade nenhuma em nada em questão disso. Então eles usavam muito roupinha assim. Tias, vou falar uma coisa pra vocês. Tem pessoas que não vão acreditar e não acreditam, né? Então, tem pessoas que não acreditam nesses testemunhos. Mas aconteceu comigo, então eu falo com convicção o que aconteceu comigo. Foi uma experiência que eu passei. E graças a Deus o Senhor me alertou bem no comecinho e a tempo. Bem no comecinho e a tempo. Mas eu sei testemunhos de pessoas que viveram muitos anos, mas muitos anos, com o inimigo agindo através de coisas relacionadas a desenhos, tá? Então precisamos ter uma vigilância muito grande nessa questão, tá? De casa. E o meu filho, ele começou. Eu lembro de um episódio que uma vez que a gente estava em campanha, foi nessa época, que graças a Deus o meu durou muito pouquinho. O Senhor é muito maravilhoso. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor alertou antes. E nós fomos pro monte, estávamos em campanha no monte, nós fomos subir pro monte. E aí, os meus filhos subiam comigo também, né? A gente subia na igreja, né? E os meus filhos iam comigo. E nós fomos, e nesse dia, né? Ele começou a vomitar do nada lá no monte, beleza. Nós descemos, aquilo ali passou, vomitou, passou, dá aquela ânsia de vômito. Às vezes não vomitava, mas fazia toda aquela coisa de ânsia de vômito. E ele estava frequentemente assim. Num culto, estávamos num culto, e ele começou, o meu menino do meio, ele começou a passar mal. E assim, ele começou a perder a força das pernas, e ele começou a ficar todo mole, com as perninhas toda... não conseguia ficar em pé. Eu segurei ele assim, eu passei meu braço assim, sabe, de baixo, segurei ele por trás, eu atrás dele, passei os meus braços debaixo dos braços dele assim, e segurei ele e ele reclamando. E ele não conseguindo mais ficar em pé. E já tava bem molinho. Como eu estava dentro de uma igreja, né, a primeira coisa que a gente faz é pedir oração, não é? Pois eu fui à frente, pedi oração por ele, que ele tava assim. Fizeram uma oração por ele. E Deus usou uma pessoa que saiu, não era quem estava fazendo a oração, saiu de lá. Lá onde estavam sentados as pessoas, e veio até mim e falou comigo que Deus mostrava para ele o guarda-roupa, e que era pra gente chegar em casa e tirar tudo que tinha lá de desenho, tudo que tinha lá de Ben 10, tudo que tinha lá de Homem-Aranha, porque o inimigo, ele tava usando, e ele tava para afetar, né, os meus filhos, a minha família, através disso.
Então, muitas pessoas às vezes não acreditam em mensagem, em que o inimigo possa agir através dos desenhos dentro do teu lar, dentro da tua casa. E às vezes fica até difícil a gente falar com a mãe sobre isso, porque tem mãe que não acredita, tem mãe que não acredita nisso. Então, eu passei por isso. O meu filho, nós oramos, e ele, né, ali, o pastor, né, orou, ele melhorou daquilo ali, e ele já estava tendo essas coisas frequentemente, de vômito, aí, então ele fazia ânsia de vômito, e nesse dia afetou ali as pernas dele. Nós fomos para casa, ele melhorou, graças a Deus, não precisei levar em médico, nem médico eu precisei, porque o Senhor, ele agiu. O Senhor tanto curou naquele dia, deu livramento, quanto ele usou uma pessoa para alertar o que estava acontecendo dentro da minha casa, aonde é que o inimigo estava agindo. E aí, nós chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, os meus filhos foram os primeiros. Eles abriram o porta-roupa, eu não precisei impor, eles não acharam ruim, eles não choraram. Você vê como que Deus é, porque às vezes a criança é muito apegada naquilo, né? Ele já foi abrindo o guarda-roupa e já foi tirando tudo. Então eu fiz um monte, sabe, tias? Sabe, tios? Um monte, mas um monte de coisa, sabe? Edredom, blusa de frio, blusinha normal, regatinha, tudo que você imaginar tinha desses desenhos. E aí eu juntei aquilo tudo, como era à noite, joguei pra lá. No outro dia eu coloquei fogo em tudo. Em tudo. Nunca mais o meu filho passou por isso. Nunca mais. Então, assim, eu não concordo com a questão de trazer a parte de desenhos pra cá, tá? Pra dentro de uma decoração de sala. Pra dentro, tias, quando a gente fala isso, 2 vezes eu contei esse testemunho em lugares que eu fui ministrar, que o Senhor me tocou pra isso. E não tava pra mim falar sobre isso aqui, tá? Não era, eu já ia entrar na aula no que precisava. Mas, quando eu levantei, o Senhor já me lembrou disso. Então não tinha como eu começar essa aula e não falar sobre isso. Porque às vezes muitas tias que estão iniciando acham que pode às vezes pegar e fazer, né? Colocar na salinha e tudo. E até pra alertar, porque eu sei que tem mães aí que vão assistir essa aula, até pra alertar, tá? Porque através disso, a gente não vai aprofundar aqui, porque eu não posso aprofundar, não é aula sobre isso. Mas através disso, o inimigo ele tem achado a brecha para entrar dentro de muitos lares. E aí a criança, às vezes ela é tranquila, ela começa a ficar agitada do nada, outras começam a passar mal e frequentemente. Então são assim, inúmeras coisas, sabe? E eu tinha duas crianças no departamento, e que eu sempre via essas 2 crianças com um sapato, com um tênisinho do unicórnio, sabe? E eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, eu precisava falar sobre isso, eu precisava alertar, porque essas crianças estão com esses sapatinhos do unicórnio. A gente também não vai entrar aqui, mas não é coisa boa. E tem um significado aí muito profundo, muito. Só que, como eu falo, eu fiquei assim, mas se eu falar com a mãe é uma mãe, sabe aquela mãe que praticamente é até crente, batizada, digamos assim, mas quase não ia, tava mais lá fora do que tudo, era uma mãe complicada. Então, assim, você fica naquele estreito, sabe, de falar. E tem muitas pessoas que não vão acreditar, né? Então, eu não sei por que o Senhor me tocou pra contar isso, tá? Mas pra vocês entenderem o quão sério é de trazer, né, às vezes as coisas lá de fora pra dentro da sua casa, pra dentro do ministério, né, pra dentro dessa linha principalmente, que é onde nós estamos falando, de decoração, tá? Então evitem isso. Não temos necessidade disso, de trazer de jeito nenhum. Então eu quero falar pra isso porque eu passei por isso. E o que eu passei, o tempinho que eu passei, que foi pouco. Foi muito pouco o aperto que eu passei, né? O inimigo ele estava agindo dentro do meu lar através disso. Então se a gente for olhar o Homem-Aranha, o Ben 10, eles têm significados sim, tá? Ah, mas tia, na minha casa tem e não aconteceu nada. Amém por isso. Graças a Deus por isso. Eu estou contando o meu testemunho e eu sei que vai servir, que serve às vezes para muitas pessoas, sim.
alertar, tá? Não tô falando para vocês fazerem o que eu fiz, né? Não estou falando para vocês falarem com os pais lá na sua igreja, que é isso. Tô contando um testemunho para edificar, para vocês entenderem, né? Mas não tô falando para vocês tirarem e falar, começar a falar com todo mundo que não pode, que não pode, que não pode. Não é isso. Precisamos pedir a Deus sabedoria. Esse assunto é um assunto muito complicado, porém ele não é do nosso curso, tá? Eu senti no coração de fazer isso, de contar isso para vocês entenderem que a nossa decoração, ela vai ter propósito. A decoração que você vai pôr na sua sala, ela tem que ter propósito. E não trazer coisas de desenho pra dentro, tá? Pra dentro da sua sala, tá? Não tragam. Não tragam. Você, tia, não traz. Não coloca, não enfeita a sua salinha com coisas de desenho, tá bom? Então, isso é a nossa introdução. Aí agora a gente vai entrar na aula. Eu vou fazer isso num outro vídeo, tá bom?